Você está ouvindo Em Segundo Plano, conteúdo feito para ser ouvido, não assistido. Este episódio foi pensado para acompanhar seu foco, enquanto você estuda, trabalha ou reflete. Sabe aquela ideia de amor que, assim, a gente consome desde criança? Aquela dos contos de fada, das comédias românticas, a busca pela alma gêmea, sabe? A pessoa que vai nos completar, a famosa outra metade da laranja. Essa noção de que duas pessoas se tornam uma só. É uma imagem bonita, claro, mas os materiais que a gente recebeu para nossa análise de hoje propõem uma virada de chave, assim, radical. Temos aqui reflexões de poetas tipo Robert Graves, do dramaturgo Tom Stoppard, e como peça central um ensaio da filósofa Iris Murdoch, que olham para tudo isso e dizem: espera um pouco. E se for exatamente o contrário? Exatamente. A provocação central desses textos é que talvez a gente tenha, comprado uma ideia de amor que no fundo é um pouco egoísta. Essa busca pela fusão de eus, por se tornar um só, pode ser uma forma de apagar a outra pessoa para que ela caiba no nosso mundo. O convite aqui é para explorar uma ideia bem diferente. O amor não como uma fusão que cria uma unidade, mas como a celebração de duas pessoas que já são inteiras caminhando lado a lado. É sutil, né? Mas muda tudo. Ok, vamos desempacotar isso, porque a ideia de que o amor romântico pode ser egoísta já é um baita nó na cabeça. Para começar, temos duas citações que parecem apontar nessa nova direção. A primeira, do poeta Robert Graves, diz que o amor é o reconhecimento da integridade e da verdade de outra pessoa. E a outra, de Tom Stoppard, que afirma que é o conhecimento um do outro, o verdadeiro ele, a verdadeira ela, quando a máscara cai do rosto. Para mim, o que salta aos olhos nessas duas falas é a ideia de ver, de conhecer. Não é sobre criar, fundir. É como se a outra pessoa já estivesse lá, inteira, e o grande ato de amor fosse o esforço de finalmente enxergá-la. É por aí. Graves fala em integridade, que significa o quê? Inteireza. Stoppard fala em ver a pessoa verdadeira, sem o verniz social. Isso vai na contramão total da ideia de encontrar sua outra metade. Porque se você precisa de uma outra metade, é porque você se sente incompleto. A proposta aqui é muito mais potente. O amor genuíno acontece entre duas pessoas que já se sentem completas. Elas não se juntam para tapar buracos uma da outra. Elas se encontram para, como o texto diz, celebrar duas completudes paralelas. É um encontro que ilumina as individualidades, sabe? Em vez de apagá-las numa massa só. Certo. Essa ideia de ver o outro de verdade parece ser o oposto de tentar, sei lá, mudar o outro para que ele se encaixe na gente. E isso me leva a uma das partes mais surpreendentes do material. Ele aponta um culpado totalmente inesperado na nossa dificuldade de amar de verdade. Algo que a gente aprende desde criança como pilar na moralidade. A regra de ouro. Como é possível que faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você seja um problema? Parece uma heresia, não é? Mas o argumento é fascinante. A regra de ouro, apesar de toda a boa intenção, pode ser uma armadilha sutil do nosso ego. O texto argumenta que, ao segui-la ao pé da letra, a gente confunde a realidade do eu com a única realidade. A gente parte do pressuposto de que o que é bom para mim, o que eu desejo, o que me faria feliz, é universal. E ao projetar isso no outro, a gente acaba sem querer atropelando o que a outra pessoa realmente é e o que ela quer. Nossa, é verdade. Então, é tipo eu comprar o ingresso pro show da minha banda de metal favorita pro meu amigo que só ouve bossa nova, achando que estou fazendo o melhor pra ele, porque pra mim seria o melhor presente do mundo. Na prática, eu anulo completamente quem ele é, os gostos dele. Eu não tô dando um presente pra ele, eu tô dando um presente pra uma versão dele que só existe na minha cabeça. Perfeito, é exatamente isso. Você está sendo boa para o seu amigo com base no seu próprio manual de instruções, ignorando o dele. O texto diz que isso é negar a realidade soberana do outro. É uma forma de egocentrismo muito bem disfarçada de altruísmo. A gente acha que está sendo generoso, mas na verdade estamos só reforçando que a nossa visão de mundo é a que vale.
É uma falha de imaginação. E é aqui que entra a figura central da nossa discussão, a Iris Murdoch. Sim, é ela quem costura tudo isso. Para Murdoch, filósofa e romancista, essa falha de imaginação não é só um problema nos relacionamentos, é o problema central da moralidade. Em um ensaio, ela solta uma bomba. Arte e moral são uma só. Sua essência é a mesma. A essência de ambas é o amor. E aí vem a definição dela, que é o coração de tudo que a gente está falando. O amor é a constatação extremamente difícil de que algo além de si mesmo é real. E esse extremamente difícil é a chave. Não é para ser um florio poético. É literal. É o esforço ativo, constante e muitas vezes desconfortável. Porque o nosso estado padrão, segundo ela, é viver dentro da nossa própria cabeça, num monólogo sem fim. Sair disso exige trabalho. E a arte, para ela, é a principal ferramenta para esse trabalho. É como uma academia para o músculo da empatia. Faz sentido. O texto até menciona que a própria palavra empatia vem do alemão Einfühlung, que era um termo usado na estética para descrever o ato de se projetar numa obra de arte. Quando a gente lê um livro e se transporta para a cabeça de um personagem, ou vê um filme e sente a angústia do protagonista, a gente está fazendo exatamente o que a Murdoch propõe. Estamos temporariamente suspendendo nosso ego para habitar outra realidade. Exato. É um treinamento para ver o mundo pelos olhos dos outros. E a Murdoch é muito clara sobre quais são os maiores inimigos desse processo, os grandes vilões do amor e da arte. Ela aponta dois: a convenção social e a neurose. Vamos detalhar isso. A convenção social, eu imagino que seja a nossa tendência de colocar as pessoas em caixinhas, de usar rótulos. Tipo, ele é o advogado, ela é a mãe de família, aquele é o esquisito. A gente para de ver a pessoa e passa a ver só a etiqueta. Precisamente. É uma preguiça mental. Em vez de fazer o trabalho difícil de conhecer aquele ser humano único e complexo à nossa frente, a gente aplica um carimbo e segue em frente. A neurose é um pouco mais profunda. Para Murdoch, a neurose é quando estamos tão presos no nosso próprio drama pessoal, nossas ansiedades, nossos desejos, nossas feridas, que a gente transforma as outras pessoas em meros coadjuvantes da nossa história. Elas viram personagens na nossa peça particular. Isso, elas não têm uma vida própria. Elas existem em função do papel que a gente designou para elas. O salvador, o vilão, a pessoa que vai finalmente nos entender. É o que ela chama de fantasia. E aqui tem uma citação dela que é brilhante. A fantasia, inimiga da arte, é inimiga da verdadeira imaginação. O amor, um exercício da imaginação. A fantasia projeta o que a gente quer ver. A imaginação tenta, com muito esforço, ver o que de fato está lá. Quem nunca fez isso, né? Projetou uma imagem perfeita na pessoa no início do namoro e depois tomou um susto ao descobrir que ela era, veja só, uma pessoa real, com manias, defeitos e uma história que não tinha nada a ver com o roteiro que a gente escreveu para ela. Todo mundo. É a condição humana. Por isso que é extremamente difícil. O amor de verdade nessa visão começa justamente quando essa fantasia se quebra e a gente tem a escolha. Ou a gente tenta forçar a pessoa de volta para o personagem, ou a gente respira fundo e se interessa por aquela pessoa real, desconhecida que apareceu no lugar. Incrível como essa ideia não estava isolada, né? O material menciona que, na mesma época, do outro lado do mundo, o filósofo Alan Watts, que estava popularizando o pensamento oriental no Ocidente, dizia algo muito parecido. Ele escreveu: a vida e a realidade não são coisas que você pode ter para si mesmo a menos que as conceda a todos os outros. É a mesma lógica. Para que a minha própria realidade seja completa, eu preciso primeiro aceitar que a realidade do outro é tão válida e soberana quanto a minha. É um princípio de interdependência. A sua liberdade e a sua realidade acabam onde começa a sua negação da liberdade e da realidade do outro. E isso nos leva a um ponto que a princípio parece contraditório no pensamento da Murdoch. Ela diz que esse processo de superar a si mesmo é estimulante, mas também, e aqui eu cito, se o praticarmos corretamente, o que raramente acontece, doloroso. Essa parte me pegou. Doloroso.
Isso não soa um pouco, sei lá, pessimista? A gente pensa no amor como algo que traz alegria, conforto. Dizer que ele é doloroso e difícil não tira um pouco da mágica da coisa? Eu entendo essa reação, mas acho que a dor a que ela se refere não é a do sofrimento, do abuso ou da infelicidade. É a dor do crescimento. É como a dor muscular depois de um exercício intenso. É a dor de ter suas certezas abaladas, de ter seu ego confrontado, de perceber que o mundo não gira ao seu redor. Quando você realmente enxerga o outro como um ser separado, com desejos que podem entrar em conflito direto com os seus, isso pode ser doloroso. A harmonia não é garantida, e é dessa tensão que nasce o que o texto chama de a liberdade trágica do amor. Liberdade trágica. É um termo forte. O que significa na prática? Vamos traduzir. A liberdade é a nossa capacidade infinita de usar a imaginação para tentar compreender o universo que é outra pessoa. É a liberdade de não estar preso a um roteiro. A parte trágica, e talvez desafiadora fosse uma palavra melhor, vem do fato de que, como diz a Murdoch, não existe uma harmonia pré-fabricada. Não há um encaixe perfeito. O amor não é encontrar a peça que faltava no seu quebra-cabeça. A realidade é que os outros são diferentes de nós, de maneiras que a gente vai passar a vida inteira descobrindo. Entendi. Então, o amor não é encontrar um porto seguro onde tudo se acalma, mas sim aprender a navegar um oceano de diferenças. A liberdade não está em finalmente se fundir, mas em construir e reconstruir constantemente uma ponte sobre o espaço que sempre vai existir entre duas pessoas. Perfeito. A liberdade se exerce justamente nesse espaço, nesse encontro entre dois seres irremediavelmente distintos. Isso me lembra uma frase do escritor James Baldwin, que disse que nada é mais insuportável, uma vez conquistada, do que a liberdade. É insuportável porque, sem um roteiro, a responsabilidade de criar sentido, de se comunicar, de perdoar, de tentar entender, é toda nossa. E é aí que a Murdoch nos entrega a sua definição final que amarra tudo. O amor é o reconhecimento imaginativo dessa alteridade, ou seja, o respeito por ela. No fim das contas, amor é o respeito profundo pela diferença do outro, uma diferença que nunca vai desaparecer. Uau! Que viagem! A gente saiu daquela ideia confortável da alma gêmea, da fusão, e mergulhou de cabeça numa concepção de amor que é quase um esporte radical para o ego. Passamos pela cilada da regra de ouro, que nos ensina a não projetar a nós mesmos nos outros, e chegamos com a Iris Murdoch a essa visão do amor como um treino diário, um exercício difícil, às vezes doloroso, mas fundamental, de usar a imaginação para enxergar de verdade a pessoa que está do nosso lado. E o mais legal é que a arte, nessa visão, deixa de ser só entretenimento e vira uma ferramenta essencial. Vira a nossa academia. Sem dúvida. E isso tudo me deixa com uma pergunta final, algo para a gente ficar remoendo. Os textos que analisamos focam muito no amor entre pessoas, seja romântico ou não. Mas e se a gente tentasse ampliar essa lente? Fica a reflexão. Como essa definição de amor como a tarefa difícil de reconhecer a realidade do outro se aplicaria para além dos nossos relacionamentos? Como seria aplicar isso na nossa relação com a sociedade, com grupos políticos que pensam de forma radicalmente diferente da nossa, ou até com o próprio planeta? Se amar é o ato de descobrir e respeitar a realidade que existe fora de nós, o que será que a gente deixa de amar todos os dias, simplesmente porque nos recusamos a fazer o esforço de ver essa realidade como ela é, independente, completa e soberana? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.